Oi pessoal, vamos falar um pouco aqui hoje sobre como é que você pode melhorar ali o seu ambiente dentro da sua empresa e como que isso pode influenciar de forma positiva hoje junto à gestão de pessoas dentro do seu negócio. Então, primeiramente vamos entender como é que está hoje ali o cenário de contratações. Então, por exemplo, hoje, por conta da crise, muitos profissionais, eles perderam o seu emprego e esses profissionais estão em busca ali de uma recolocação de trabalho. Então, tem se tornado mais fácil hoje para nós, empreendedores, encontrarmos profissionais. Por quê? Porque o nosso poder de contratação está maior à medida que nós temos mais pessoas desempregadas hoje no país. Então é a lei da oferta e da procura, tá? Algumas áreas, por exemplo, que no passado estavam mais difíceis de encontrar interessados, hoje estão mais fáceis. Então isso é uma coisa que tem beneficiado você, que é um empregador. Agora, é importante que você entenda que uma vez contratado um profissional, você tem que colocar para dentro da sua empresa um profissional que vai se sentir satisfeito com tudo aquilo que você oferece. E muitas vezes você que é um pequeno empreendedor, o que você oferece não é a mesma coisa que uma multinacional, por exemplo, oferece. E isso pode influenciar diretamente quando a situação se inverter, quando o mercado se tornar mais competitivo, onde as empresas tiverem mais dificuldades de encontrar novamente ali os trabalhadores e, consequentemente, você pode facilmente perder esses profissionais. Então, que coisas que você pode fazer dentro da sua empresa? Bem, é óbvio que você precisa pagar ali a média de mercado. Isso é fundamental, porque isso é um dos principais pontos que vai ser levado em consideração no momento que você possa vir a perder ali um funcionário. Porém, além do salário, existem outros aspectos que fazem a diferença. E esses aspectos vão muito envolvidos ali com a parte psicológica do colaborador. Quando o colaborador, por exemplo, ele percebe que ele está num ambiente onde ele pode dar suas opiniões, onde ele pode ter ali uma gestão mais participativa, aonde ele é ouvido, aonde ele não é simplesmente ali um Zé Ninguém dentro da empresa, ele é uma pessoa que realmente as pessoas se interessam por o que ele pensa, aonde, por exemplo, existe um clima legal, onde você, por exemplo, combata e até mesmo retire da sua empresa aqueles profissionais que gostam de gerar intrigas, ou seja, a parte comportamental hoje, ela representa mais de 60% do resultado de um colaborador permanecer ou não numa empresa. Então você precisa ter colaboradores que tenham um aspecto comportamental adequado para o seu negócio. Então você precisa ter uma cultura, por menor que seja a sua empresa, você precisa ter uma cultura dentro do seu negócio, você precisa trabalhar os aspectos de motivação. E às vezes algumas coisas fazem grande diferença, entendeu? Como por exemplo a liberdade de escolha, por exemplo, a liberdade talvez um pouco mais na questão do trabalho daquele colaborador. Se você tiver, por exemplo, uma empresa como a minha, que é um escritório, então a gente tem condições de dar algumas liberdades para o colaborador, desde a vestimenta que ele utiliza, até a liberdade que ele pode ter em relação aos horários. Então nós liberamos alguns aspectos de processos de compensação dos horários, porque o colaborador às vezes precisa resolver um aspecto pessoal dele, então ele trata isso diretamente com a pessoa responsável, a pessoa faz um processo de compensação em alguns casos quando é possível. Então, algumas coisinhas que você vai introduzir na sua empresa vão fazer diferença em relação ao seu negócio. Ali, talvez, por exemplo, você ser um chefe, né? A gente fala chefe como meio de dizer, mas ser um líder mais acessível à sua equipe. Você não falar coisas assim que possa depreciar ali os seus subordinados. Então você sempre manter o respeito. Você permitir, por exemplo, também que as pessoas vejam você como uma pessoa mais humana. Então são todos fatores que não vai te custar muito você introduzir. E talvez o que esteja faltando para você melhorar esses fatores é fazer, por exemplo, um curso de recursos humanos. Estou falando que você precisa fazer um curso de longa duração. Não, vai fazer um curso de liderança, vai participar de eventos, vai estudar um pouco mais o que é que as grandes empresas fazem e como é que você pode aplicar isso dentro da sua empresa. Então, por exemplo, como eu visito muitas startups, eu vejo, por exemplo, como é que é o clima dentro da startup. E aí aquilo que eu consigo, por exemplo, introduzir na minha empresa, eu introduzo isso.
É claro que às vezes não é, comparativamente falando, muito menor do que tem uma startup, mas são coisas que nós conseguimos introduzir. E isso acaba fazendo a diferença ali na forma como o colaborador se sente satisfeito na empresa. E isso vai fazer a diferença na possibilidade de você, inclusive, perder esse colaborador no futuro, tá bom? Então, seja pequeno, aproveite as possibilidades de você ser pequeno, de isso facilitar, por exemplo, ali os resultados que você pode ter com os seus colaboradores. Tenha um plano de carreira para as pessoas. Apesar de você ser pequeno, mostre para as pessoas que você contratou dentro da sua empresa que elas podem crescer na sua empresa. Então você precisa estabelecer ali quesitos para que elas possam alcançar e dar contrapartidas a elas para que elas possam então ter melhores resultados. Tudo isso, se você fizer, vai fazer grande diferença na forma como os seus colaboradores vão enxergar a sua liderança e, consequentemente, a sua empresa, tá bom? Espero ter colaborado com algumas dicas aí, e se você tiver alguma dúvida, mande para nós, vai ser um prazer poder ajudar. Um grande abraço e até um próximo vídeo.